Então, vamos lá. O órgão fiscalizador mais importante que a gente tem é o ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Ela foi constituída em 1997 com um objetivo que é regular e fiscalizar a atividade da revenda de combustível em todo o país. Você imagina se nós não tivéssemos uma agência que fizesse essa regulação, que é as normas, as leis, as portarias, como seria o nosso segmento? Qualquer revendedor vendendo da maneira que achasse que fosse mais interessante para ele, os combustíveis sem o padrão correto, tanto de aditivação quanto de etanol no combustível, no biocombustível. Então, a ANP, ela foi criada exatamente isso, né? Ela faz com que toda venda de combustível ela seja normatizada e, além disso, é ela que faz também a autorização da revenda do combustível. Então, se você for abrir um posto, por exemplo, você só vai conseguir operar esse posto, ele só vai estar legalmente apto para trabalhar se ele tiver a autorização da ANP. Então, a ANP talvez seja o órgão que mais passa, que mais fiscaliza os postos de combustíveis. Né? O que ela fiscaliza? São uma série de coisas. Nesse curso especificamente que você está fazendo agora, a gente destacou as principais fiscalizações da ANP de acordo com o que você precisa saber. Né? É claro que se você for o revendedor ou se você estiver numa função administrativa ou gerencial, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Mas é importante que você entenda, né, na sua função, o que ela está fiscalizando, o que você pode também entender que faz parte, né, qual é a sua contribuição desse processo. Então, o principal fonte de fiscalização é a qualidade do combustível. Né? Então, a ANP ela vai até o posto e ela vai fazer a análise daquele combustível para garantir que aquilo que está sendo vendido esteja de acordo com os padrões que ela mesma definiu. Então, uma das fiscalizações é com relação à qualidade do combustível. Para que a gente consiga também fazer uma aferição da qualidade dos combustíveis, a gente precisa ter equipamentos de medição que sejam confiáveis, porque senão você vai fazer uma medição com qualquer frasco, com qualquer tipo de instrumento que não esteja confiável. Então, na fiscalização do posto também, ela vê qual é a qualidade desses equipamentos que a gente está usando para fazer a aferição da qualidade. Então, ela faz essa fiscalização aí da parte da vidraria necessária para análise do combustível. Outra fiscalização muito importante que a ANP faz nas suas visitas ao posto, mas que faz parte também da regulamentação, ou seja, todo posto precisa ter, são as placas de sinalização obrigatórias. A gente sabe que no nosso segmento a sinalização, a comunicação visual, ela é muito importante. Então, a ANP, ela faz uma série de obrigatoriedades, que são placas que são obrigatórias, e quando ela vai até o posto, ela vai e fiscaliza se aquelas placas estão de acordo com o que ela deliberou. Essa placa que eu estou mostrando, por exemplo, é a placa de identificação do posto, que é mais ou menos como se fosse a carteira de identidade do posto. Então, a gente sabe que essa placa ela tem um tamanho padronizado, uma localização que tem que ser feita, os dados ali que estão colocados, eles têm que ser padronizados também de acordo com a operação do posto, identificando, por exemplo, o horário de funcionamento, os dias de funcionamento, e quando ela vai até o posto, ela vai fazer a fiscalização. Existem outras, e você tem que conhecer quais são todas elas. Outro dado importante que a ANP ela cobra do revendedor, da operação, quando ela vai até o posto, é como que ele faz o armazenamento e o descarte correto dos lubrificantes. Então, a gente tem aí a venda de lubrificantes, a troca desses lubrificantes, e quando a gente recebe quando a gente faz a troca, a gente fica com o óleo antigo, velho, que não pode mais ser usado, revendido, né, no posto. Mas a ANP ela faz uma definição de como a gente faz o armazenamento
desse combustível e quais são aquelas empresas que estão aptas a fazer a coleta desses lubrificantes usados. Então, é muito importante que a gente entenda, que você entenda, você trabalhador de um posto, que não é qualquer empresa que vai até o posto para fazer, para recolher esse combustível, esse óleo lubrificante usado, assim como não é de qualquer forma que é feito esse armazenamento, né? Existe uma regra, e essa regra é cobrada durante a visita. Outro ponto de fiscalização da ANP é com relação à identificação do tipo de combustível na bomba de abastecimento. Então, o cliente ele tem que ficar muito informado visualmente do que está sendo abastecido no carro dele. Então, por exemplo, se o combustível que está sendo utilizado no carro é uma gasolina aditivada, a gente tem que ter a sinalização na bomba que é uma gasolina aditivada. Se for etanol, se for uma gasolina comum, óleo diesel, toda essa sinalização ela tem que ser ostensiva, tem que ser muito bem feita para o cliente entender o que está sendo colocado dentro do seu veículo. A ANP fiscaliza também toda a documentação do posto, né? Então, quando o posto começa a operar, ele tem uma série de documentos que tem que ficar arquivados, né? E durante a fiscalização, aquilo vai ser pedido para ele, ele vai ter que ser mostrado, né? Então, a gente está vendo ali a certificação do posto revendedor, que é aquela autorização que a ANP dá para que o posto funcione. A gente sempre indica para todos os operadores, para todas aquelas pessoas que são responsáveis, que ela tem uma pasta com toda essa documentação. Essa documentação também precisa ser renovada. Então, é como carteira de motorista. Se tiver vencida, você não tem valor nenhum. E a documentação do posto é a mesma coisa. Se ela estiver vencida ou fora de prazo, também não tem valor comum. Então, no momento em que você tem uma pasta que você coloca todas a documentação, você pode fazer um checklist mensal, trimestral, semestral ou até anual para ver se toda a documentação está de acordo. Outro item que a ANP fiscaliza é a coleta e armazenamento da amostra testemunha. Você já deve saber que a amostra testemunha é uma contraprova que o revendedor tem de que aquele combustível que chegou até o posto é um combustível de qualidade. Então, antes daquele combustível chegar até o tanque, o frentista ou a pessoa que está fazendo o recebimento do caminhão-tanque, ele vai tirar uma amostra, que a gente chama de amostra testemunha, exatamente para que essa amostra fique armazenada dentro do envelope lacrado, com os dados daquele abastecimento, para que, no caso de ter algum tipo de problema, o revendedor, se vier, por exemplo, um motorista dizer, olha, eu abasteci aqui, meu carro andou 10 quilômetros e quebrou, eu quero que você faça o motor. O problema foi o seu combustível. Foi até o mecânico disse que foi o combustível. Como que você vai provar que não foi o combustível, ou que aquele mecânico não está de má fé, ou aquele cliente não está de má fé? Atestando a qualidade do combustível que entrou no seu tanque. Como que você vai fazer isso? Mostrando para ele que antes daquele combustível entrar, você coletou 1 litro daquele combustível, armazenou de forma segura, e se ele continuar insistindo que o seu combustível não é de qualidade, você vai mostrar isso. Então, é muito importante que esse processo seja implementado dentro do posto, que você entenda a importância, que vocês tenham todos os equipamentos, né? Isso a distribuidora quem tem que dar, e que também faça o armazenamento de forma correta. Quando tiver fiscalização no posto, a ANP vai chegar até lá, vai pedir para que vocês mostrem que está sendo feito isso. Então, faz parte do item. Outro item passivo de fiscalização é a origem do combustível. Se você for, por exemplo, um posto bandeira branca, em que você pode comprar combustível das várias distribuidoras independentes que existem no país, você tem que dizer para o cliente e tem que sinalizar na pista qual é a origem daquele combustível. Se for um posto bandeirado, por exemplo, isso não tem necessidade, porque se for um posto BR, por exemplo, você só vai estar comprando combustível da BR. Se for um posto Shell, só vai estar comprando combustível de um posto Shell. Mas se for um posto bandeira branca, em que existe uma liberdade para a escolha de qual distribuidor, de qual fornecedor de combustível que você vai comprar, de acordo com o preço, por exemplo, a condição ou o frete, naquele momento da compra,
quando esse combustível chegar até o posto, você vai ter que necessariamente fazer essa sinalização. E essa sinalização é cobrada durante a fiscalização da ANP. Outra pergunta que muitas vezes os trabalhadores de posto fazem é: por que o meu posto está sendo fiscalizado? Né? E aí, então, eu trago a resposta. Qualquer ação de fiscalização, ela geralmente ela acontece por alguma motivação. Seja alguma denúncia, algum indício de irregularidade ou alguma ação que a ANP está fazendo em determinada região do país, e aí ela vai fazer essa fiscalização. Então, muitas vezes, existem alguns revendedores que eu sou perseguido pela ANP, meu posto está sempre sendo fiscalizado. Não, essas fiscalizações todas são motivadas por algum indício de irregularidade, alguma denúncia ou alguma demanda interna, que são aquelas fiscalizações que ela faz periodicamente por regiões. A ANP faz cerca de 20 mil fiscalizações no ano. Então, é muito importante que você entenda que, se você estiver trabalhando num posto de combustível, você vai receber a fiscalização. Quanto mais bem preparado, melhor vai ser esse processo, e você vai ver que não é algo que gera tanto pânico, mas é importante estar preparado.